Aleluia. Glória a Deus. Só um minutinho, meus irmãos. Desculpe, viu, irmãos? Acho que eu cliquei aqui na tela e acabou virando a câmera aqui. Amém? Perdão aos irmãos aí. Aleluia, vamos chegando todos. Glória a Jesus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Vamos nos chegando aí, meus irmãos. Vamos voltando. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nome de Jesus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Amém. Irmã Liana vai voltando. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Vamos voltando todos aí. Aleluia. Vai dando glória a Deus aí, irmãos. Quem for voltando aí, vai dando glória a Deus. Veio de casa. Quem for voltando aí, vai dando glória a Deus. Vai dando aleluia. Vai dizendo alguma coisa. Mostra que vocês estão vivos aí. Amém? Vamos despertando. Oh, glória a Jesus. Muito bem. Vamos continuar. Então, meus irmãos, nós entendemos que a vontade de Deus é que nós permaneçamos por completo. A palavra íntegro significa é completo. Então é isso que lemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Né? Então, nós vimos que a Bíblia Sagrada nos orienta que o Espírito de Deus, assim como Deus nos fez, Ele quer que nós sejamos devolvidos a Ele da forma correta. Se Deus formou e criou espírito, alma e corpo, então Ele quer de volta espírito, alma e corpo. Alguém chegou a me perguntar uma vez, pastor, por que do arrebatamento? Por que do arrebatamento da igreja? Né? Para que arrebatamento da igreja? E para que Deus quer? A pessoa morre fisicamente, dorme no Senhor, né? O servo de Deus, seja do Antigo ou do Novo Testamento, e vai haver ressurreição dos mortos. Por que ressurreição dos mortos? A resposta é essa. É porque da forma que Deus criou, Ele quer de volta. Deus formou e criou espírito, alma e corpo. Então Ele quer de volta o espírito, alma e corpo. Mas Ele quer de volta a essência. Ou seja, santa, pura, do jeito que Ele fez. Por isso que tem o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Esse é o objetivo de Paulo. Então vamos lá, vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Né? Vamos chegando mais irmãos aí, só a irmã Liana está aí por enquanto. Glória a Deus. Exaltado é o nome de Jesus. Vamos nos achegando. Aleluia. Vou guardar um minutinho para os irmãos chegarem. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Cadê o povo? Tava tudo aí. Eles pensaram que eu terminei? Houve um probleminha aqui. Tive que encerrar e retornar. Vamos lá. Se é só para a irmã Liana, eu vou ensinar assim mesmo. Muito bem. Abramos então a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 a 16. Amém? Sempre tenha uma caneta, tá? Marcadores de cores para você marcar os textos da Bíblia, ok? Um caderninho para que possa tomar nota dos versículos bíblicos, tá? Se não for com a caneta, um lápis e borracha, né? Para tomar nota direitinho. E principalmente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Não pode faltar a Bíblia Sagrada. Né? Então, vamos lá. Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 13 a 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Olha só.
mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai. Ó, glória a Deus aí. Glorifica vosso Pai que está nos céus. Então veja, meus irmãos, veja qual é o objetivo de Deus. Quando nós mantemos a essência daquilo que Deus criou em nós, nós mantemos a essência de Cristo em nós, automaticamente os homens vão ver. Porque a Bíblia nos considera como sal e luz. Olha como que é sério isso. Então, a Bíblia ela faz a consideração de que nós somos sal e luz. Quer ver a confirmação? Vamos abrir também no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 9. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 49 e 50. Ele diz assim: porque cada um será salgado. Olha só isso. Olha só isso. Ó, vou repetir. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Porque esse era um costume antigo. Você pegava o sal também e jogava no sacrifício. Versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, ou seja, sem sabor, com que o adubareis? Aí o texto. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Meu Deus do céu. Olha só. Irmãos, a essência é que nós somos luz. Jesus é a luz principal. A Bíblia não está dizendo que nós temos. A Bíblia diz que nós somos a luz. A Bíblia não está dizendo que apenas que nós devemos ter, né? Mas nós devemos ser. Olha só. Então, a essência de Deus é isso, o tempero espiritual. Olha só que coisa interessante. Nós devemos manter esta essência da parte de Deus, essa base principal, essa parte profunda em nós, de manter a luz. Por quê? Nós sabemos que nós vivemos em um mundo que está em trevas. Nós vivemos no mundo que está em trevas. Essa é a grande verdade. Entendeu? Então nós somos luzeiros nesse mundo que está em trevas. E a Bíblia diz que a palavra de Deus inserida em nós, que também é a essência de Deus que deve permanecer, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a verdade é a palavra. Ele mesmo é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Mas o Salmo de número 119, a estrofe de número 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha só que coisa interessante. Então isso quer dizer que nós somos a luz. Aonde chegarmos, a treva tem que ir embora. Não é possível. Aonde nós chegarmos, a treva precisa ir embora. A treva não pode permanecer. A treva não pode ficar. A treva tem que se retirar. Aleluia. Olha o mistério. Tá vendo, irmã Liana? Quando nós chegamos, nós somos luz. Se nós somos luz, aleluia, a essência de Cristo está em nós. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E Jesus disse: vocês também são a luz do mundo. Olha aí, meu Deus do céu. Mateus. Evangelho segundo Mateus. Capítulo de número 5. Versículo de número 14. Vós sois a luz do mundo. Ele já falou. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ou seja, algo que reluz, algo que aparece. Ele ainda continua, não se acende a candeia, ou seja, uma luz, uma lâmpada. Não se coloca debaixo de um alqueire, que era uma vasilha, não se esconde. Mas tem que colocar no velador, que era a parte que tinha na casa, tá? Onde se colocava a lâmpada da época e acendia e iluminava toda a casa. Jesus está dizendo que a essência dele em nós é luz. Oh, glória a Deus. Mas eu sei que tem muita gente que está me ouvindo, que vai me ouvir talvez, que a luz está se apagando. Oh, meu Deus. Olha o mistério. Nós temos que ter muito cuidado, porque as dificuldades da vida, os apertos da vida, os problemas, o pecado, tá? O que mais pode apagar uma luz? O vento. Um vento. Um vento soprando pode apagar uma luz acesa. Mas também tem uma outra coisa que pode apagar uma luz e tirar a essência de Cristo, que é a luz do mundo que está em nós.
Sabe o quê? Falta de combustível. Falta de combustível. Qual era o combustível da época de Jesus para uma luz ser acesa? Para vocês terem ideia, a luz que Jesus está dizendo, e o Antigo e o Novo Testamento fala, ela cabia na palma da mão, na maioria das vezes. Era chamada lâmpada da época, feita na sua maioria das vezes de barro. Tinha um orifício que se colocava o óleo, né? Se colocava o azeite. E tinha uma parte como se fosse uma chaleirazinha, onde tinha um biquinho, onde se colocava a parte para se acender. E aquela parte acesa, né, o pavio, a gente chama de pavio, tanto na roça, a Bíblia também chama, ele ficava dentro do líquido. Enquanto tivesse líquido dentro da lâmpada, olha o mistério aí, enquanto tivesse líquido dentro da lâmpada e o fogo tivesse ali, o fogo era alimentado pelo combustível do óleo que estava, ou do azeite que estava dentro da lâmpada. Nós somos lâmpada. Mas a luz, nós somos a lâmpada de Deus na terra. Isso é a essência de Cristo. Mas ela só vai permanecer acesa se tiver óleo aí, irmão. O óleo é símbolo do Espírito Santo de Deus. É isso que é o óleo. Por isso que fala das virgens, né? Das 10 virgens. Aquelas 5 prudentes e as 5 loucas. Nós temos que ser prudentes. Jesus disse, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. A prudência faz parte da essência de Cristo em nós. Eu preciso manter a luz acesa, a luz de Cristo acesa em mim. E para que eu mantenha a luz de Cristo acesa em mim, eu tenho que ter óleo do Espírito Santo. Se eu não tiver óleo do Espírito Santo, nesse mundo de trevas, ao invés de que eu seja um influenciador como luz, para aonde tiver treva, aonde eu chegar, a treva vai embora e a luz permaneça, eu também vou ser trevas. Você vai ser trevas. Mas para isso, cuidado, tem que manter a luz acesa. Mantenha a luz acesa. Deus, essa tarde, está nos lembrando que Ele quer resgatar essa essência da luz em nós. Outro resgate que Deus quer fazer, e Deus está falando para nós nessa tarde, é que Ele quer resgatar o efeito do sal. Desculpe, irmãos. Logo agora alguém foi ligar para mim. Misericórdia, né? Então, só Jesus. Mas vamos continuar. Então, meus irmãos, Ele quer resgatar essa essência dele em nós. Ele quer que nós mantemos como luz e Ele quer que nós sejamos também sal. Você sabe qual a essência do sal? Qual a função do sal? O que o sal pode fazer? O irmão tem ideia do que o sal pode fazer? O sal, ele além de temperar, ele conserva, ele preserva. O sal, ele preserva, ele conserva. Seja bem-vinda, irmã Cristina e Michel, casal e família. Deus abençoe vocês. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Sejam bem-vindos aqui na nossa live aqui, no nosso Facebook. Algo que Deus tem colocado no nosso coração, nós vamos passar para os irmãos essa revelação. Então nós estamos falando que Deus quer resgatar a essência de Cristo em nós. Nós falamos aqui, irmãos, nós deixamos bem claro de que Deus formou o espírito, a alma e o corpo do homem. E do jeito que Deus formou e criou, Ele quer de volta, em santidade. E nós estamos lembrando em Mateus capítulo de número 5, versículos 13 a 16, que uma das essências de Deus que Ele quer que nós que seja é luz, é sal. Nós falamos aqui o significado da luz, falamos os efeitos da luz, que nós devemos permanecer a luz acesa. Nós devemos. Então, automaticamente, a Bíblia também fala que nós somos sal. E o texto que lemos, de Mateus 15, versículo 13 a 16, confirma o Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 9, versículo 49 e versículo 50, que diz que, mas se o sal for insulso, o que é isso? É quando a pessoa que ela é sal, espiritualmente falando, ela tempera, ela traz o gosto, ela traz o sabor de Cristo para quem ela influencia, por meio que ela vive, né? É o sabor de Cristo, as pessoas têm prazer de estar perto de você, as pessoas têm prazer de te ouvir. Ou seja, por que as pessoas querem estar perto de nós? Não é porque nós somos legal, não. É porque Cristo está em nós. É porque há um sal, um tempero de Deus em nós. E também nós conservamos essa essência que Ele quer que permaneça. Mas a Bíblia está dizendo que se o sal, nós, formos insulso, ou seja, sem sabor,
Não presta para mais nada. Não presta para mais nada. A Bíblia diz que serve para ser pisado pelos homens. Nós lembramos aqui agora, Jesus falou para nós lembrarmos de uma mulher e de um acontecimento. Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua de quê? Sal. Por que sal? Isso quer dizer que ainda que nós sejamos a essência do tempero de Deus, a essência do sabor de Deus na terra, ainda que nós sejamos a essência, né? Ainda que nós sejamos a essência da conservação, nós somos conservadores mesmo. Nós conservamos a palavra de Deus. Irmãos. Ainda que nós sejamos, se o sal olhar para trás, fica sem sabor, fica sem conservar. Assim como a luz, se a luz for escondida e ela não tiver nela, se a luz não tiver nela, a essência de Cristo, que é o óleo do Espírito Santo. O óleo do Espírito Santo. É isso, irmãos, vamos voltando. Vocês demoraram a voltar, hein, gente? Demoraram a voltar em glória. Houve um probleminha aqui, meus irmãos, que eu fui clicar na tela, eu estou aprendendo a mexer com essas coisas ainda. Estou aprendendo, isso é tudo muito novo. Eu sou aquele pregador de ao vivo, na rua, no meio da praça, né? Ou no templo com os irmãos. Estou aprendendo a mexer com isso aqui. Fui mexer aqui, acabou virando tudo aqui. Né? Acabou virando a tela. Aí parou a transmissão. Vocês demoraram 10 minutos para voltar, hein, gente? Mas amém. Bom que tá aí. Deus abençoe nosso irmão Patrick, obreiro Patrick. Deus seja louvado. Muito bem. Então a Bíblia está dizendo em Marcos capítulo 9, versículo 50, que nós não podemos perder a essência de sal. Será que precisa de muita coisa? Pai do Senhor, companheiro Patrick, obreiro, servo da sua casa. Então, Deus quer resgatar de volta o efeito e a essência de ser luz. Ele quer resgatar de volta o efeito e a essência de ser sal. Não sejam, irmãos e irmãs, não sejamos insulsos ou insípidos, ou sem sabor, ou sem conservar. Será que tem sal aí? Olha o que o texto diz. Abra a sua Bíblia aí, meu querido. Não se esqueça. Tem que ter a Bíblia para estudar a palavra de Deus. Sempre tem que ter um caderninho, a caneta, tá? Marcadores de textos também. Seja lápis ou borracha, caneta, sempre tem que ter. Evangelho de Marcos. Olha aí. Evangelho de Marcos. Bem-vinda, minha filha Priscila Fagundes Lima. Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo, Brasil. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 50. A última parte do versículo 50 diz assim: Tende sal em vós mesmos e paz. Olha isso. Olha a revelação aqui. Por que Jesus disse, o evangelista Marcos, ele escreveu que Jesus disse que nós temos que ter paz, temos que ter sal em nós mesmos e paz. Então quer dizer que os crentes que vivem em contenda, guerra, crente que vive em maledicência, fofoca, mentira, engano, prostituição, lá vai, eu sou o profeta. Adultério, mentira. Irmão, existe crente, homem, que bate mulher e vai pregar na igreja, sem vergonha. E o pior, irmãos, e coisas piores. Isso não é sal nunca. Isso não é luz coisa nenhuma. Já perdeu a essência de Cristo há muito tempo. Tem gente que vive numa vida de licenciosidade, de pecado, de imoralidade e tem a cara de pau de dizer que é luz e sal da terra. Ora, irmãos, eu sei que todo mundo vai dizer, mas pastor, tá escrito o quê, meu filho? Tá escrito, pastor, que o joio tem que crescer com o trigo. Ok, no sentido de que nós não podemos condenar ninguém direto para o lado do fogo ainda, ok? Segura lá, mas nós vamos, por enquanto. Nós não podemos dizer que ninguém está perdido ainda, porque a Bíblia diz que enquanto há vida há esperança. Então até o joio que está no nosso meio pode ser transformado em trigo. Se você crê, dê glória a Deus aí, eu creio. O lobo, Deus pode transformar o lobo em ovelha. Eu creio nessas coisas, irmão. Eu creio se converter, confessar e deixar o pecado, pode ter certeza que vai. Mas pera lá. Uma coisa é não expulsar a pessoa do culto, não expulsar a pessoa da igreja. Agora outra coisa é punir o pecado. Eita! Não, adulterou tem que ser disciplinado. Prostituto tem que ser disciplinado. Não pode pregar na frente, não pode coisa nenhuma. Que história é essa? Eu não vou ouvir esse tipo de coisa. A pessoa não tem a vida no altar,
Já está claro que a pessoa vive em pecado, ela não tem moral de estar diante da congregação dos santos. Ele e ela não é sal da terra, não é luz, não tem a essência de Cristo. A Bíblia fala, se você for ler a Bíblia, irmão, é porque nós não cumprimos o que a Bíblia manda. Nós não cumprimos o que a Bíblia manda. Eu não estou dizendo que nós não devemos perdoar pecado. Tem que perdoar. Perdoa todo tipo de pecado. Tem que perdoar. Mas pera lá. Está diante da congregação dos santos? Não. Ah, pastor, alguém que tem chamada, tem ministério, ou é do fogo, é do manto, mas adulterou. Perdoa, mas vai ter que ir pro banco. Que conversa fiada é essa? Ué, não tem essa história não. Até que haja uma recuperação, até que haja verdade, a pessoa tem que ser recuperada. Tem que ir para a enfermaria espiritual. Ou seja, perdeu o efeito da luz, perdeu o efeito do sal, mas ainda há esperança para ela e para ele, porque está vivo ainda. Tem que ser perdoado, mas tem que ser disciplinado. Não vem com essa história não. Aí vem uma balelazinha de um novo evangelho podre e nojento que surgiu aí, passando a mão no pecado. Não passa não. Porque a Bíblia diz, irmãos, que ter cuidado com a conivência. Tá bom? Então se nós temos que primeiro tirar a trave que torna o nosso olho para depois tirar o argueiro do olho do irmão, irmão, eita. Não. Então, nós temos que ter cuidado para que nós também não caiamos na mesma situação. Porque a Bíblia diz, quem está em pé, cuide, olhe para que não caia. Irmãos, eu aprendi uma coisa com um pastor muitos anos atrás. Ele disse assim, meu filho, isso deve ter uns 18, 19 anos atrás. Nunca esqueci. Esse pastor disse, meu filho, quando você vê alguém caindo, crente, se desviando, se afastando da presença de Deus, ou seja, o que ele quis dizer? Perdendo a essência de Cristo, cuidado que você pode ser o próximo. Então, quando vê acontecer alguma coisa, algum escândalo, irmão, não soma no aplauso com isso não. Vá orar que é melhor. Mas pera lá, cabe a nós pastores a punir. Cabe a nós pastores a tirar da liderança. Se for líder vai ser tirado. Sim senhor, que história é essa? Não pode. Então, agora, nós temos que ter cuidado. A pessoa não está tendo mais essência de Cristo. Então, nós temos que ter cuidado para que não aconteça conosco. E isso está acontecendo com tanta gente. Nós temos que vigiar mais do que orar. Por isso que Jesus disse vigiar e orar, meus irmãos. Então, nós não estamos aqui para falar de alguém, falar de A, de B. Não tem conversa não. Mas peraí, nós vamos pregar juízo vindouro. Nós vamos pregar que está errado. Nós vamos pregar que é pecado. E acabou. Vamos continuar pregando, meu irmão. Não tem... E outra, começando pelo altar, meu irmão. Começando pelo altar. E não tem essa história. Porque todos nós devemos ter uma vida integral diante de Deus. Inteira diante de Deus. Então, Deus está dizendo para nós essa tarde, se nós mantemos a essência de Cristo, Ele pergunta, tem sal aí? E essa é a pergunta que fica aqui essa tarde. Tem sal aí, irmão? Tem sal aí, irmão? Tem? Tem luz aí? Mantém a essência de Cristo, que é ser luz, ser sal? Que aonde tiver trevas, você, a senhora, o senhor chegou, a treva tem que ir embora. Não é como muita gente que é treva também, quando chega, parece que ele absorve. Nós não somos influenciados, nós somos influenciadores. A função da luz e a função do sal é influenciar. Quer ver? Pegue um pouco de sal e coloque no alimento para você ver se ele não influencia o alimento. Seja bem-vinda, minha sobrinha Liliane. Seja bem-vinda, irmã Lohane. Glórias a Deus. Deus te abençoe, minha filha. Aqui de Portugal. Deus abençoe. Minha sobrinha Liliane, seu esposo. Minha sobrinha neta, a nenenzinha dela. Deus te abençoe. Muito bem, vamos lá? Vamos avançar? Vamos avançar? Ó, caneta, hein? Abra a sua Bíblia aí também, meus filhos. Abra suas Bíblias aí no Evangelho segundo João. E vamos para o fim, hein? Vamos avançando para o fim. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14. Vamos para a Bíblia? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Vamos ver mais o que nós somos a essência de Cristo? Vamos ver? Vamos lá. Olha o que diz Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Lembrando que a epígrafe, o tema da minha Bíblia aqui da sua, fala sobre a mulher samaritana. E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, da água que a mulher estava pegando no poço, se alguém bebesse, voltava a ter sede. Aí versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 4. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, disse Jesus, se fará nele ou nela uma fonte de água
a jorrar para a vida eterna. Ah, meus irmãos. Seja bem-vinda, irmã Eliene Guimarães. Deus te abençoe. Irmãos, observe. A Bíblia está dizendo que uma das essências de Cristo em nós é ser fonte de água. De volta, diaconisa Janaína, mas demorou, hein, minha filha? Demorou, hein? Mas foi eu que falhei aqui na hora que cliquei na tela sem querer e saí, tá bom? Então, uma das essências de Cristo em nós é ser fonte de água. Nós somos fonte de água. As pessoas que virem até nós, as pessoas são sedentas espiritualmente falando. Elas têm sede. Elas têm fome e sede de justiça. Jesus disse, eu sou o pão e sou a água também. O pão é a palavra. E outra, nós temos que ter a palavra em nós para alimentar os famintos espirituais. Mas também nós temos que ser água para matar a sede dos sedentos. Veja, que coisa interessante, que contraste. A Bíblia diz que nós somos sal. Ai, irmão, vou falar. Quem quer que eu fale a revelação, diga glória a Deus aí. Quem quer que eu fale a revelação tem que dar glória a Deus. Se não der glória a Deus, não adianta. Não vou falar. Pronto, não vou falar se não der glória a Deus. Tem que dar glória a Deus. Que a revelação só flui se der glória a Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia, fala alguma coisa, diga amém. Mostra que você está vivo aí. Quem está aí? Vamos lá. Vamos avançando? Dá glória a Deus. Ninguém vai dar glória a Deus, vai ficar sem ouvir a revelação. Porque o glória não é para mim, o glória é de Deus. E Ele gosta. Ele ama ouvir glória a Ele. Ele gosta que glorifica o seu nome. Irmão, glorifica para não morrer comido de bicho. Isso aí. Isso aí, Eliane. Entendeu o mistério, né? Isso, dá aleluia. 1000 glória a Deus. Glória. Você já é glória mesmo? Admira espanhol. Vamos lá. Quem mais vai dar glória a Deus aí? Para glorificar o nome do Senhor? Hein? Quem pode essa tarde dar glórias a Deus? Dizer um aleluia? Isso, 1000 glória a Deus. Priscila, isso aí. Vamos dando glória a Deus. Vamos dando glória a Deus. Ah, então agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Camila Pereira também chegou. Já chega, Camila, dando glória a Deus, meu filho. Já chega dando glória a Deus. É isso aí, Eliane. Vai dando glória a Deus. Vai dizendo aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Vou falar. Agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Olha só, parece um contraste. A Bíblia diz que nós somos a essência como sal. Primeiro luz, depois somos como sal. O sal, o que ele produz? Sede. Irmãos, a nossa vida. Que horas, minha filha? 7, 5. Jesus, tem que terminar, meu. Priscila aqui tá falando que já são 7, 5. Misericórdia, tem que terminar, hein? Eu vou ter que terminar, irmãos. Vou ter que avançar aqui e terminar o estudo. Vou ter que terminar a palavra. Amém? Mas vamos lá, vamos terminar. Então vejam bem, os senhores. Nós somos sal. A sua vida, a essência de Cristo, tem que produzir nas pessoas sede. Você tem produzido sede nas pessoas ou as pessoas não querem nem ficar perto de você? Hein? As pessoas querem distância de ti. Será que as pessoas querem distância de ti? É que as pessoas devem falar assim, e aquele crente, aquela crente não vale nada, é pior que o ímpio. Irmão, esse tipo de gente já perdeu a luz, já perdeu a essência de Cristo, já perdeu a luz, é treva, e outra, já perdeu o sabor, é insulso, ou seja, é insípido, não tem sabor, não conserva. Aí tem gente que diz assim, ser crente igual aquele ou igual aquela, é melhor ficar no mundo. Coisa horrível. Já perdeu a essência de Cristo. Dá mau testemunho. Ah, ainda bem, né? Eu pensei que minha esposa não ia aparecer aí, não. Misericórdia. Aí minha esposa Priscila, tem que dar glória a Deus também, minha filha. Né? Amém, Janaína. Ela tá vendo aqui os beijos que você tá mandando para ela. Então, quando as pessoas, o senhor e a senhora, você, que é sal, que produz sabor, ok? Produz sabor, produz conserva. Você que causa o sabor, o bom tempero. Os irmãos podem compartilhar também, viu, irmão? Eu não tô vendo ninguém compartilhando essa live aí, ó. A live já tá chegando no final e ninguém tá compartilhando. O que tá acontecendo, meu Deus do céu? Não sejam egoístas, hein? Não cante só a parte daquele hino que diz assim, Cristo para mim, escolhe os outros, o mundo para si. Não faz isso não, compartilha aí.
tem que compartilhar, ué. Compartilhe com todos os seus conhecidos, para que possam receber essa palavra aí. Amém. Amém, Janaína. Deus te abençoe. Também minha pastora Priscila, né? Muito bem. Então, quando as pessoas sentirem sede, porque você é sal, você tem a essência de Cristo, sabe o que você faz? Conduza elas para a fonte de água viva que é Cristo. Essa é a revelação. Aí as pessoas vão se saciar sua sede na água salutar. Água, irmão, olha aqui, ó. Água. Aonde tiver água no universo, tem vida. Não estou dizendo vida inteligente, vida humana, não importa. É uma ameba, é vida. Né? No planeta X, no planeta Y, tem lá água. Tem algum tipo de vida, tem uma célula, tem alguma coisa lá. Aonde tem água, tem vida. Eu vou falar. A essência de Cristo em nós é produzir vida. Escreva aí, você que está estudando, escreva aí. A essência de Cristo em nós é produzir vida. Eu sou sal. Se eu sou sal, eu vou produzir sede. Eu também sou fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Então eu vou produzir, não é vida passageira não. Além da vida aqui em Cristo abundante, eu ainda vou produzir em outras pessoas vida eterna para a salvação. Dá glória a Deus, gente. Eita, povo, difícil para dar glória a Deus. Olha o que está escrito em João, vamos avançando para o fim. João capítulo 7, versículo 38 e 39, confirma com essa essência de Cristo em nós. Olha só, João capítulo 7, versos 38 e 39. Disse Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Gente, está falando de coisas espirituais aí, viu? Tá? Esse ventre é espiritual, vai entendendo o mistério. E isso, disse ele, olha, o que ele quis dizer? O próprio texto já traz a revelação, mas tem gente que lê aqui e não entende. Tem gente que lê e não entende. Olha aí, gente, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, disse Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios, agora já não é mais fonte, já virou rio. Já virou rio. Viu? Jesus disse que a palavra dele, a essência dele em nós, faz com que jorre uma fonte de água viva. Gente, a fonte produz um rio. Quantas pessoas se beneficiam de um rio? Uma civilização inteira. Ora, irmãos, quem estuda civilizações sabe que no tempo antigo uma grande e potente civilização sempre estava perto de um rio. Porque sem água não dá para viver. Não dá para viver sem água. Já pensou? Tá tomando nota aí, Priscila Lima? Vai tomando nota, meu, que essas coisas não vêm assim. É revelação. A paz do Senhor, irmã Wanda Heller. Deus abençoe a senhora, o evangelista, seu companheiro. Deus abençoe sua casa. Lá de Vila Velha, Espírito Santo. Então, depois de ser fonte, você se transforma num rio espiritual. Aí a Bíblia está dizendo agora que nós não somos um copinho de água não, hein, irmão. Hein? Você está sendo só um copinho de água para alguém? A pessoa tomou um pouquinho de água, já acabou? Você é tão pouco assim, irmão. Você já viu, irmão, tem crente que a essência de Cristo dele é tão rasa, é tão pouquinho. Hein? Só tem um pouquinho de glória, só um pouquinho de aleluia. Hoje está cheio, amanhã está vazio. É igual crente elevador. Uma hora está lá em cima, outra hora está cá embaixo. Isso, a essência deve permanecer. Nós devemos ser a mesma coisa todo dia. É lógico que 4:18 de Provérbio perdura em nossa vida. A vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. Aí o versículo de número 19 de Provérbios 4 diz, mas não são assim os ímpios que vivem na escuridão. Então nós não podemos viver uma hora na luz, outra hora na treva. Uma hora com sal, outra hora sem sal, sem sabor. Vai. Aí dá pra gente compreender muita gente por aí afora, e nós temos que vigiar e ter cuidado pra gente não cair na mesma coisa. Devemos orar por ele, mas temos que ter cuidado pra não cair. Que uma hora tá crente, outra hora tá desviado. Uma hora tá crente, outra hora tá desviado. Isso não tem essência de Cristo. Mas tá vivo, ainda tem esperança de salvação. Então agora, viu? Olha a essência de Cristo. Tu não é um copinho de água, não. Sai de ser fonte e vira um rio. Escreve aí. Sai de ser fonte e vira um rio.
Não vai saciar só um grupinho, só você, só sua esposa, só seu esposo, só seus filhos, não só seus parentes. Vai saciar uma civilização inteira. Vai saciar uma cidade. Vai saciar o mundo inteiro onde você for. Isso aí. Por último, 2 Coríntios. Vamos avançando que eu tenho que terminar, meu Deus do céu. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Vamos ver? 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 18. Vou repetir, hein? Ó, vou repetir. Antes foi João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 e 39. Agora, por último, 2 Coríntios, para terminar, 3, versículos 16 a 18. Vamos lá? 3, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo está falando dos judeus. E eu quero fazer uso desse texto apostólico e parafrasear, trazendo para a atualidade aqui. Ó. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, versículo 17. O Senhor é Espírito. Olha isso, gente. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso é essência, hein? Isso é essência, a liberdade do Espírito. Versículo 18. Mas todos nós, olha o que Paulo fala, com a cara descoberta, ele fala cara logo, hein? Com a cara descoberta, refletindo como parecido, semelhante, um espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor Deus. Ah, eu fecho aqui. Isso quer dizer que aquele e aquela que são espírito, recebe o Espírito de Deus, tem a liberdade do Espírito de Deus, aquele ou aquela que tem a essência de Cristo em si, reflete a glória de Cristo nele. Ou seja, as pessoas te olham, não te vê você. As pessoas vê Cristo em você. Quando Deus olha do céu, não vê nós pecadores, vê o Filho dele em nós. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu vou usar uma linguagem aqui que eu já falei em outros lugares, vou repetir aqui. A Bíblia fala no grego, no Novo Testamento, que ela foi escrita em grego, sobre metamorfose, metamorfos. Amém, tia? Glória a Deus. Está chegando no final, já estou terminando, mas que bom que a senhora está aí. Deus seja louvado. Amém? Então, a Bíblia diz, em grego, sobre transformação. A palavra transformação em grego significa metamorfos ou metamorfose. Ou seja, é uma transformação de tal forma que quando as pessoas olham, dizem, eu não posso acreditar que antes você era de outro jeito. Ou seja, a essência de Cristo faz com que nós retornamos ao princípio. Lembra que eu ensinei desde o início sobre o princípio? Vamos retornar? Deus sempre quer que nós retornemos ao princípio. Existe uma interpretação na teologia chamada hermenêutica, que é a interpretação de textos, junto com a exegese, que é a interpretação de versículos, que diz que sobre primeira menção, tudo que é dito pela primeira vez na Bíblia, aquela doutrina se torna a prioritária, se torna a gênesis, se torna o princípio de tudo que vai acontecer para frente. E a Bíblia deixa bem claro para nós que Deus nos criou no princípio perfeito. Lembra que eu ensinei desde o início dessa palavra? Deus nos criou perfeito desde o início. Então Ele quer que nós sejamos perfeitos. Né? A Bíblia diz que Deus diz que quer que nós sejamos santos, assim como Ele é santo em toda a nossa maneira de viver. Santidade é a essência de Cristo. Justificação é a essência de Cristo. Eleição, sermos eleitos em Cristo, é a essência de Cristo. Filhos de Deus é a essência de Cristo. Refletir a imagem de Cristo pelo poder do Espírito Santo é a essência de Cristo. Então, transformação, metamorfose no grego, que é a mesma coisa, significa, veja só uma metamorfose. Dentro de um casulo está a lagarta. Antes dela virar borboleta, ela tem que estar no casulo para passar pelo processo, para que ela chegue a estourar o casulo rebenta e ela vira uma linda borboleta. Assim deve ser a vida do crente. Nós passamos por processos espirituais. Mas Deus não quer que nós retornemos para trás, tá bom? Você que está passando por processos da parte de Deus, Deus quer te forjar lá na frente. Esse processo que Deus está passando na sua vida não é para te matar. Não é para te destruir. É para que você saia de ser uma lagarta e seja uma linda borboleta. Saia do casulo. Hein?
Você precisa passar por esse processo. Agora, o que não pode, depois de virar borboleta, voltar a ser lagarta. Ah, isso não pode. Não pode ter o reverso. Não pode voltar para trás. Entendendo? Não pode retornar. Sim, irmã Janaína, diaconisa. Né? Essa live lembrou a senhora as aulas que fazíamos sobre a escola de pregadores. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Nós tínhamos uma escola de pregadores lá no Brasil. Muito bem. Formou muita gente, né? Espero que sim. Que os irmãos aprenderam muita coisa e colocaram em prática. Então, Deus quer que nós sejamos como Ele é. A Bíblia diz, e eu quero fechar aqui com essa palavra da parte de Deus essa tarde, né? Nós atrasamos um pouquinho porque houve algumas erratas aqui na hora da transmissão, mas eu quero fechar aqui agora, que o alvo de Deus é nos retornar para o princípio. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre casamento, não vou entrar nesse pormenor, mas quando ele falou sobre casamento, Jesus disse, mas no princípio não era assim. Quando perguntaram ele sobre a questão do divórcio, ele disse, mas quem deu a carta de divórcio não foi Deus não, tá, irmão? Foi Deus não, foi Moisés. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza. Olha só, a dureza de coração produziu a carta de divórcio. Aí o que Jesus falou? Só pra gente fechar, não adianta nem perguntar sobre divórcio aí que eu não vou responder. O assunto de hoje não é isso, tá? Mas estou dando um exemplo de voltar ao princípio, só para você aprender o que está na Bíblia. Jesus disse assim, mas no princípio não era assim. Ou seja, qual é a vontade de Deus para nós? Que nós retornemos à essência de Cristo. Que nós permaneçamos na essência de Cristo. Meus irmãos, que essa tarde Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz. Tá bom, meus irmãos? Então eu quero aqui agradecer aos irmãos. Os dias que for possível, né? Que sendo possível, eu vou estar aqui voltando na live aqui, fazendo essa chamada aos irmãos. Os irmãos saibam, né? Clique aí no meu Facebook para quando houver uma notificação, né? Para que quando eu fizer a chamada aqui do início das lives, você possa, a senhora ou o senhor possa ser chamado aí também. Então que Deus te abençoe. Aí está o tema então dessa tarde, dessa palavra. Deus quer resgatar a essência de Cristo em nós. Então eu espero que com muita convicção, não tenho dúvida nenhuma, que a palavra que não foi impróbala, não foi incordata, Deus falou tudo aquilo que precisávamos ouvir, que necessitávamos ouvir. Não o que nós queríamos, mas o que nós precisávamos ouvir. Lembre-se que a palavra é parecida com a espada de dois fios, que está em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 1 fala isso. Da boca de Jesus saiu uma espada de dois gumes, de dois fios. Que ela corta para cá primeiro e corta para aí também. Entendendo? Então, que Deus te abençoe e te guarde. Nesse momento eu quero fazer uma oração por todos vocês. Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai. Nós queremos glorificar e exaltar o seu nome. Por essa tarde, por essa oportunidade tão singular e tão importante. O Senhor nos concedeu revelando a tua palavra a nós outros. Deus, obrigado por ter sido o canal de transmissão da revelação da tua palavra. Deus, que essa palavra venha impactar os que estão ao vivo aqui ou em direto, meu Deus, e também aqueles que vão assistir depois de gravada essa palavra que vai permanecer nesse Facebook. O Senhor venha, Senhor, repreender todo o mal. Que os teus filhos e as tuas filhas, Senhor, venha pedir ao teu Espírito Santo, venha renovar as suas vidas. Que haja um resgate, Senhor, da essência de Cristo e que haja uma permanência da essência de Cristo na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, te guarde. Deus te abençoe em todas as áreas. Em nome de Jesus. Saudade de todos. Eu vos amo no amor de Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.